Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver a aula de sistema endócrino, certo? Vamos ver então como é que esse sistema se comporta, para que ele serve no nosso organismo. Então, o que é o sistema endócrino, né? Ele consiste num conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios. Então, a principal função dos órgãos endócrinos é produzir hormônios. E para que servem esses hormônios? Para regular todas as funções do nosso organismo. Então, ele é formado por glândulas endócrinas e sem ductos que produzem hormônios e estão amplamente distribuídas pelo corpo. Então, a gente tem uma glândula lá no centro da cabeça até os nossos ovários e, no caso dos homens, os testículos. O que são os hormônios, né? Eles são substâncias químicas produzidas por glândulas, lançadas na corrente sanguínea. Então, essas glândulas lançam esses hormônios na corrente sanguínea e eles vão até os locais onde eles têm que realizar a função. Funcionam como ativadores ou bloqueadores de reações. Então, a gente tem situações que a gente tem um hormônio que é ativador e outro hormônio que é o bloqueador. Então, no caso da insulina e do glucagon, a gente vai ver também, são hormônios antagônicos, realizam funções diferentes. E a gente possui 50 tipos de hormônios que são produzidos no nosso organismo, uma quantidade bem grande. Então aqui a gente tem alguns tipos de hormônio, né? Para que vocês saibam, nossos hormônios são apenas endócrinos, ou seja, lançados na corrente sanguínea. Então a gente tem um autócrino, né, que é produzido na célula, liberado e ela mesma utiliza. Um parácrino, que ela fica próximo de outra célula e ela envia esse hormônio para essa célula-alvo, e no caso do hormônio endócrino, que eu já falei no slide anterior, que uma célula produz, no caso uma glândula produz, envia na corrente sanguínea e encaminha para o órgão-alvo que vai realizar a função com esse hormônio. Então, no nosso organismo, o sistema endócrino mais o sistema nervoso, eles formam os dois principais mecanismos de comunicação e coordenação do nosso corpo. Então, esses dois sistemas juntos fornecem toda a coordenação que ocorre no nosso corpo. Tudo aquilo que acontece é regulado pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. O sistema nervoso, no caso, com os neurônios, né, as terminações nervosas, e no caso também o centro nervoso, né, o nosso cérebro, e no caso do sistema endócrino, produzindo esses hormônios por essas glândulas. Algumas glândulas endócrinas, né? Todas que a gente vai ver na aula. Então, hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas e as gônadas, no caso, ovário e testículo. Vamos começar da hipófise. Então, nota que a hipófise, ela está presente aqui, ó, bem no centro da nossa cabeça. Não sei se vocês conheciam e se vocês tinham noção de que ela ficava nesse local, né? Muita gente não sabe. Acha que aqui, nessa região central, fica apenas o cérebro e só. Não, a gente tem outras estruturas aqui, dentre elas a hipófise. A hipófise, ela é pequenininha, né? Ela é uma glândula ovoide e ela é semelhante a uma ervilha, é o tamanho dela, então muito pequenininha. Localizada embaixo do hipotálamo, então uma região aqui do nosso centro nervoso, né? Então a gente tem o hipotálamo e ela tá aqui, ó, bem no centro. Secreta 8 hormônios que afetam quase todas as funções do corpo, então ela é a que vai regular todas as outras funções do nosso organismo. A hipófise produz hormônio, envia e as outras glândulas realizam então a próxima função do hormônio que elas produzem. Então a gente tem duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. Então ela é essa estrutura aqui ovoide bem pequenininha. Hormônios secretados pela adenohipófise, a gente tem alguns aqui e 2 secretados pela neuro, né? Pela adenohipófise a gente tem o GH, que é o hormônio do crescimento, a prolactina, que é o hormônio da produção de leite nas mamas. Então as mulheres, quando elas ficam grávidas, elas têm a produção desse hormônio para que as mamas fiquem com leite, né, para o bebê que vai nascer. A CTH, que estimula a glândula suprarrenal. TSH, que estimula a glândula tireoide, consequentemente ela vai produzir o T3 e o T4. FSH estimula a produção de estrógeno pelos ovários e produção de espermatozoide nos testículos. O LH, né, que é responsável pelo amadurecimento dos folículos ovarianos, ovulação e produção de progesterona. Além disso, atua diretamente nos testículos e influencia a produção de espermatozoides.
Hormônio estimulador de melanócito. Então esse hormônio aqui é muito importante para vocês que são da estética, né? Por quê? Porque ele vai aumentar a produção de melanina, né? Então vai aumentar a pigmentação cutânea. A gente tem um hormônio que faz isso dentro do nosso organismo. E na neurohipófise a gente tem a vasopressina, também chamado de ADH, que é o antidiurético que controla a absorção de água através dos túbulos renais, então consequentemente vai controlar a pressão arterial. E a ocitocina, que promove a contração do músculo não estriado do útero e da mama. A ocitocina, o hormônio da felicidade, né? Então liberado tanto no momento do parto, então a gente libera a ocitocina, né, para que o útero contraia, né, e para que a gente consiga expulsar o bebê. Então, ocitocina e vasopressina, os hormônios produzidos pela neurohipófise. Então, aqui, olha, o exemplo de onde atua. Então, ocitocina, mama e útero, né? Vasopressina nos rins, TSH na tireoide, ACTH no córtex adrenal, né, na suprarrenal. O FSH e o LH, ambos atuam nos testículos e nos ovários, com as funções específicas para cada órgão masculino e feminino. A prolactina nas mamas, o hormônio do crescimento é o GH nos ossos, né? E eles dois realizam todas essas funções. Bom, vamos para as glândulas paratireoides. Aqui a gente observa a tireoide e essas bolinhas aqui na tireoide são as paratireoides, tá? Então é aí que elas estão localizadas. Bom, o hormônio produzido pela paratireoide é o hormônio paratireóideo, né? Que ele controla a distribuição de cálcio e fósforo. Então, ele aumenta os níveis de cálcio, né? E diminui os níveis de fosfato. Então, essa é a função dele. Ele atua nos ossos, no trato digestório, nos rins. Tá vendo? É facinho, só um hormônio é produzido pela paratireoide, o hormônio paratireóide. Vamos para a tireoide agora, que é esse órgão aqui que eu mostrei para vocês na imagem anterior das paratireoides. A tireoide, ela produz dois hormônios, T3 e T4. Esse aqui é bem comum, em exame de sangue aparece, né? Todo mundo, o nível de T3, o nível de T4, então isso aqui é bem comum. Esses dois hormônios fazem o balanço de iodo no nosso organismo, né? Então, o que acontece? O iodo, normalmente, ele é consumido por alguns alimentos na nossa alimentação. E ele chega na tireoide, né, que produz o T3 e T4. Vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem esse esquema. Então, a gente consome o iodo nos alimentos. Esse iodo, ele é absorvido no nosso intestino, né? Então, aqui a gente tem o intestino delgado, ele é absorvido, cai na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ele vai ser enviado para a tireoide, que vai realizar a produção de T3 e T4. E aí ela produziu os seus hormônios. A gente tem duas situações. Então, a primeira situação, numa situação de atividade física e frio, então a gente está realizando uma atividade física intensa ou o clima está muito frio, o que acontece? Quem é essa aqui? A nossa hipófise. A nossa hipófise produz TSH, lembra aquele hormônio que controla a tireoide? Produz TSH, que vai cair na corrente sanguínea, então a glândula produz esse hormônio. Lembra que é um hormônio, ele é endócrino, então ele cai na corrente sanguínea e vai até o órgão-alvo. TSH caiu na corrente sanguínea, foi em direção à tireoide e estimulou a tireoide a produzir o T3 e o T4. Já numa outra situação de calor, né? Então a gente tinha na situação anterior o frio. Quando tá calor, não estimula a hipófise a produzir o TSH. Não produzindo o TSH, não vai produzir o T3 e T4. Então, no calor, o T3 e T4, eles são produzidos em menor quantidade. Não é que ele não é produzido, mas ele é produzido em menor quantidade. Já no frio e atividade física, aumenta essa produção. Então, olha, a gente tem aqui um outro esqueminha. Esse esqueminha aqui não fui eu que fiz, tá? É um esqueminha de um artigo. A gente tem envelhecimento. O envelhecimento estimula esse hormônio liberador de tireotrofina, que estimula a hipófise, tá? Estimula a hipófise, produz TSH e com o estímulo, né, faz a tireoide produzir T3 e T4.
que vai aumentar o metabolismo. Então, a principal função do T3 e T4 é aumentar o metabolismo. Quem tem taxas baixas de T3 e T4 tem um metabolismo mais devagar. E esse T3 e T4, quando produzido já está suficiente na corrente sanguínea, ele vai inibir esse hormônio que estimula a hipófise, consequentemente inibindo também o TSH. Então, a gente tem um processo de regulação. Quando está em grande quantidade, ele é estimulado, né? Ele é inibido, esses hormônios e a hipófise, e quando está em baixa quantidade, ele é estimulado. Outro hormônio produzido pela nossa tireoide é a calcitonina, né? Que vai regular o metabolismo de cálcio, principalmente suprindo a reabsorção óssea. Então, a gente tem dois hormônios que regulam esse cálcio no nosso organismo. O primeiro, o hormônio paratireoide, o PTH, e a calcitonina. E eles atuam em regulação. A gente tem um outro esquema aqui. O que a gente observa? Aqui a gente tem a tireoide, aqui a gente tem o osso, aqui a gente tem células ósseas, que a gente viu lá em histologia, e aqui a gente tem as paratireoides. O que acontece? Aqui a gente tem uma balança, tá vendo? Quando está em equilíbrio e desequilíbrio. Aqui está em equilíbrio. Quando está em desequilíbrio, o que vai acontecer? As células da tireoide vão produzir a calcitonina. Essa calcitonina vai estimular o depósito de sais de cálcio nos ossos. Quando estimula esse depósito de cálcio, ele vai mandar um sinal, né? Que vai mandar o sinal para as paratireoides degradar o cálcio no sangue, porque o osso ele depositou esse cálcio, então vai degradar o cálcio aqui. Estimula e eleva os níveis de cálcio. Então, a gente tem aqui elevação dos níveis de cálcio. Quando está elevado, as células liberam calcitonina e diminuem o PTH. E quando está em queda, o contrário. Então, eles balanceiam PTH e calcitonina. Próxima glândula, a suprarrenal. A suprarrenal é o chapeuzinho do rim. Então, aqui a gente tem os rins, que é o órgão do sistema urinário. E a suprarrenal é esse chapeuzinho que fica em cima dos rins. Então, localizado acima dos rins, né? E ela é essa estrutura aqui, com duas regiões, o córtex e a medula. A medula é a parte interna, né? Então, cerca de 85% é o córtex, a parte externa. Produz 3 hormônios: hormônio esteroide, cortisol e adrenalina e noradrenalina. Lembra aquilo que eu falei no começo? O balanceamento? A noradrenalina e a adrenalina funcionam em balanceamento. Enquanto uma está alta, a outra está baixa e assim vai regulando as funções do nosso organismo. O hormônio esteroide regula a concentração de água e sais no nosso corpo. O cortisol atua na transformação de gordura em glicose pelo fígado. Então, o cortisol é aquele hormônio do estresse. Quando a gente está estressado, a gente produz muito cortisol. E a adrenalina e noradrenalina atuam em reações psíquicas e físicas geradas por situações emocionais fortes. Então, aqui é o balanceamento entre situações em que a gente está muito eufórico e pouco eufórico. Então, a adrenalina a gente fica, né, eufórico quando algum paciente chega no hospital e ele está com o coração parando, eles injetam algumas dessas duas substâncias dependendo da necessidade. Bom, então aqui a gente tem uma figura, né, em busca de sobrevivência. Mais do que causar sensação de bem-estar, a adrenalina tem função baseada na sobrevivência, né? Entenda o que ocorre no corpo quando tem. Então, ao ver uma situação de perigo, né, é a adrenalina que vai preparar o nosso corpo para reagir. Então, por exemplo, a gente está no meio de uma floresta e o urso está vindo atrás da gente. A adrenalina ela tem uma descarga tão grande, então ela tem uma descarga no nosso organismo e nossos músculos conseguem ter força para sair correndo, né? Então, em situações como essa. A adrenalina que prepara o organismo para fugir ou atacar, e a noradrenalina gera o ímpeto da ação. Então, ela gera aquele start de começar a realizar a ação. Os hormônios são produzidos nas glândulas, né, suprarrenais, e entram na corrente sanguínea. Passado o risco, o corpo volta rapidamente ao estado normal. Então, é uma situação que você não vai ficar com a adrenalina lá em cima por muito tempo, né? Algumas drogas
possuem essa ação de aumentar o nosso sistema, né? Então, drogas que têm, às vezes, adrenalina, tá? Então, quais são os efeitos da adrenalina? Pupila dilatada, músculo tensionado, respiração, né, profunda e rápida, ofegante, coração disparado, então faz o coração bater mais rápido, e transpiração. Por isso que eu falei, dependendo do tipo de parada, né, eles têm que injetar adrenalina, mas eles também às vezes podem injetar noradrenalina para fazer o coração baixar porque ele tá batendo muito rápido. E a gente tem a noradrenalina, né? Também conhecido como hemitartrato de norepinefrina, né? Então a gente tem também a norepinefrina. Essa aqui é a cápsula, né, que normalmente eles utilizam. Então, para que serve? A noradrenalina é um estimulante cardíaco e vasopressor. É um potente vasoconstritor que atua nas artérias. Então, olha, normalmente ele é utilizado no ambiente hospitalar, né? Então, reações adversas. Braquicardia e hipertensão. Então, braquicardia diminuir, né, o batimento cardíaco. É isso que ele pode causar. Cefaleia, produz necrose no lugar da injeção. Então, quando isso aqui é aplicado, pode produzir necrose, por causa mesmo da substância. E aqui, a ação do famoso cortisol, né? O aumento do cortisol no nosso organismo. Eu já falei que o cortisol ele pode ser aumentado por causa do estresse. E o que ele faz? Queda de cabelo, né? Estresse e irritabilidade, pressão alta, diminuição de músculo e fraqueza, aumento da gordura abdominal, retenção de líquido, dificuldade para engravidar e menstruação irregular, estria, cicatrização difícil, manchas, osteoporose. Então, o aumento do cortisol ele pode causar N problemas no nosso organismo. Não significa que a gente tem que ter um controle desse cortisol. Se ele está baixo, a gente tem que regular. Tudo regulado, tudo em excesso causa dano. Tudo em falta também causa dano. Bom, vamos para o próximo, o pâncreas. E é o pâncreas que produz nas suas células dois hormônios, a insulina e o glucagon. Aqui a gente tem as células do pâncreas, células alfa e células beta. A gente tem dois tipos de célula. Aqui a gente cortou esse pâncreas, né? Ele tem esse formato e ele tem essas duas células que o constituem. Cada célula vai produzir um hormônio. Então a gente tem a insulina e o glucagon. Eles atuam em antagonismo, ou seja, em reações contrárias. A insulina diminui os níveis de glicose, enquanto que o glucagon aumenta os níveis de glicose. Mas que níveis? Em que lugar? Nível de glicose na corrente sanguínea, tá? Pensem sempre nisso. Como que a insulina diminui os níveis de glicose? Por dois mecanismos. Aumenta o transporte de glicose do sangue para o interior das células. Então, a glicose, ela está em excesso na corrente sanguínea. Aí, a insulina, ela faz com que ela seja guardada nas nossas células e estimula as células a queimar glicose, né? A glicose, lembra, é o carboidrato, né? É a menor unidade que a gente tem e é a principal fonte de energia que o nosso corpo gosta de utilizar. Então, quando ela está em excesso, por exemplo, quando a gente consome muito carboidrato, né, muito açúcar, a insulina, ela faz com que a gente tente gastar essa glicose. Para quê? Para diminuir a taxa na corrente sanguínea, né? Porque a glicose alta na corrente sanguínea pode causar dano também. Por exemplo, criança, às vezes quando dá muito doce, ela fica ligada, né? Por quê? Porque o corpo está tentando gastar aquela glicose que foi consumida, aquele açúcar. Já o glucagon, ele atua de forma contrária, ele vai aumentar a glicose. Então, quando a glicose está em falta na corrente sanguínea, ele tem dois mecanismos. Estimulando a conversão de glicogênio em glicose. Então, isso aqui a gente viu lá quando a gente falou de metabolismo. Se vocês quiserem voltar, voltem na aula de metabolismo. Eu tenho um vídeo aqui que eu gravei. Se vocês quiserem dar uma olhadinha também, chama Metabolismo Celular. E eu explico como é que isso aqui acontece, do glucagon e do contrário da insulina. Então, estimula a conversão de glicogênio em glicose no fígado. O glicogênio, ele fica guardado no nosso fígado, tá? É uma substância que fica guardada lá. E quando tá faltando glicose na corrente sanguínea, esse glicogênio, ele é liberado e transformado em glicose para suprir a necessidade na nossa corrente sanguínea.
e estimula a conversão de proteínas em glicose. Eu sempre falo para vocês que quando a gente está com falta de glicose, o primeiro local que o nosso organismo vai recorrer é nos nossos músculos, para retirar energia. A fonte principal de energia é a glicose. Em segundo lugar, as proteínas. Em terceiro lugar, os lipídios, as gorduras. Então, ele vai recorrer no segundo momento para essas proteínas. Então, olha, isso aqui é mais ou menos o que eu expliquei. Vamos entender. A gente tem glicose no sangue. Essa glicose ela pode estar aumentada, hiperglicemia, muita glicemia, muita glicose. Essa hiperglicemia vai estimular o pâncreas, certo? Que vai produzir insulina. Essa glicose vai se transformar em glicogênio e vai se acumular no fígado e nos músculos. Já quando a gente tem o contrário, então baixa glicose na corrente sanguínea, a gente vai ter uma hipoglicemia. Essa hipoglicemia vai estimular o pâncreas a produzir o glucagon, que vai transformar o glicogênio armazenado no fígado em glicose, que vai cair na corrente sanguínea. Então, processos contrários. Vamos para os ovários. Então, os ovários, nós mulheres temos 2 ovários aqui no nosso sistema genital feminino, né? Então, um ovário desse lado e um ovário do outro. Então, a gente tem um ovário localizado em cada lado da cavidade pélvica e 2 hormônios são produzidos, estrógeno e progesterona. São os 2 hormônios femininos produzidos pelos ovários. E o que eles fazem? Desenvolvimento das mamas, distribuição da gordura nos quadris, coxas e mamas, distribuição de pelos em áreas específicas do corpo, que é diferente dos pelos masculinos, maturação de órgãos genitais, fechamento das cartilagens epifisiais dos ossos longos. Tanto o estrógeno como a progesterona são controlados por hormônios de liberação do hipotálamo. Claro, já falei para vocês que esses hormônios são liberados pela nossa hipófise, estimulados pelo hipotálamo e são enviados para a produção desses 2 hormônios, o estrógeno e a progesterona. A gente vai ver isso quando a gente for falar de sistema genital feminino e masculino em relação ao controle hormonal, quando, por exemplo, a mulher utiliza anticoncepcional. Então, o anticoncepcional ele pode ter quantidades desses hormônios. Com isso, vai ter algumas alterações, tá? Então, quando a gente toma anticoncepcional, a gente altera o funcionamento normal do nosso organismo, tá? Então, não é uma coisa natural, não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. Mas a gente vai ver isso lá no sistema genital. E aí vocês vão ter as suas próprias opiniões sobre isso. Próximo, testículo. Viram que o sistema, os ovários a gente falou bem pouquinho porque a gente vai falar mais à frente, quando falar do sistema genital, assim como os testículos, que a gente vai falar no sistema genital masculino. Os testículos também são estruturas duplas, certo? Que fica aqui no aparelho genital masculino. E o principal hormônio produzido é a testosterona, né? O que faz a testosterona? Crescimento e desenvolvimento dos órgãos genitais, crescimento músculo-esquelético. Então, os homens eles têm essa característica de ter os músculos mais avantajados, né? E é uma característica da testosterona. Crescimento e distribuição dos pelos, aumento da laringe acompanhado por alteração da voz. Secreção de testosterona é controlado por hormônios também liberados pela hipófise. Seguinte, a testosterona, ela não é um hormônio somente masculino. Por quê? Nós mulheres também temos uma taxa de testosterona no nosso organismo. Nós precisamos ter essa taxa de testosterona. Claro que não em excesso, porque quando a gente tem alta de testosterona, quando ela está em excesso no organismo feminino, a gente vai ter alguns distúrbios, né? Pode ser um distúrbio nos nossos pelos, a gente observa, né? Então, pelos em regiões que não eram para nascer. A gente pode ter também algumas alterações, né, musculoesqueléticas. Então, a testosterona ela tem que estar em uma quantidade certa para o nosso organismo, uma quantidade muito menor que no sistema masculino. Entretanto, a gente também tem. E muitos dos problemas relacionados à falta de libido pode estar relacionado à falta de testosterona nos organismos femininos. Então, isso tudo tem que sempre estar muito controlado. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando que sistema genital feminino e masculino a gente vai ver um pouquinho mais a fundo tudo isso, mas
A aula de hoje foi para falar um pouquinho das glândulas que temos em nosso organismo que produzem os hormônios. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!